o podcast. Que vinha dos anos 45, 50 até os anos 60. Tem uma ampla literatura que 64 prova em que diante, o Brasil deixou de ser Brasil e se entregou ao capital estrangeiro. Mas continuando ali. Continuando, voltando na microhistória. na microhistória, vou avançar lá, voltar lá na frente, né, onde eu vivi a minha vida, igreja, trabalho e escola. Eu criei muitos amigos. Como eu falei, a minha família eram amigos. Nessa época, eu tive conhecimento da minha mãe, o que aconteceu com ela, por que ela não pôde estar comigo, por que... Você teve Você foi esse buscar? conhecimento, você foi Eu buscar? fui buscar, saber o que bacana. aconteceu. Então, porque quando eu já estava prestes a sair, acho que foi por Deus, né? Porque ele estava prestes a já sair do colégio interno. Eu imagino que passava isso na sua cabeça, né? Por que eu estou aqui? Exatamente, o porquê. Né? Por que da família? Eu estava prestes a sair do colégio interno, eu recebi uma carta da minha mãe. Aí você recebeu... Você recebeu? Recebi. Na sua Ah, casa? No No colégio colégio. interno, lá? lá no orfanato. Eu ia rasgar a carta, não ia ler a carta. Você é rasgado, né? Pô, Exatamente. você, né? Só que um padre amigo meu, Hum. me conhecendo e me deu a carta da minha mão, ele ficou me vigiando. Eu ia rasgar, não, você não vai rasgar não, você vai ler essa carta. Aí eu li a carta. Quando eu li a carta, eu entendi. Conseguiu entender. Porque a minha mãe me contou na história dela e o porquê que ela não podia estar comigo. Ela já sabia que eu já estava com 18 anos. Ela tinha ido uma vez me visitar no Sério? colégio interno. Nossa. Porque ela não tinha condições políticas, perdão, ela não tinha condições econômicas Sim, de ir me visitar. sim. E era longe, porque ela estava em Juquiá, sul de São Paulo, que Eu conheço. hoje em dia está... Vale do Vale Ribeira. do Ribeira. Vale do Que Ribeira. hoje em dia está melhor, mas naquela época, até um tempo atrás, Estava fundado na miséria. era uma região fundada na miséria. É, terra da banana, Como hoje. tinha muita miséria, pobreza no Nordeste, diziam-se que era o Nordeste do estado de São Paulo. Era a região mais miserável, mais pobre, mais atrasada. Assistida de tudo. Desassistida de tudo. Tudo. Né? Então, ela não tinha como. Ela não ganhava, mal ela conseguia ter um dinheirinho para comer, porque ela também plantava. Né? Lá no terra da sítio. banana. Só que é ali agora, uma né, terra hoje em muito. dia. Uns morros, tem umas morros. Uma terra muito ruim para plantio. Mas ainda assim ela se virava. Então, sabendo da história, né? Aí eu comecei a pensar, avaliar, analisar tudo, a minha vida, o que eu quero, o que eu pretendo. Então, eu cheguei à conclusão. Continuo em São Carlos, trabalhando, estudando, trabalhando, vivendo, estudando, principalmente. E sempre que puder, ir visitar minha mãe e mandar um dinheirinho para ela. Como foi esse... Você conseguiu conhecer ela? Sim, claro. Nossa. Aí, inclusive, engraçado é que foi antes de eu sair do colégio interno, lá do orfanato, eu e um amigo meu, o nome dele era Robson, ele foi comigo até lá. Eu precisava, e foi de uma dificuldade de chegar até a minha mãe. Você pegou o Foi endereço? difícil. Você pediu a liberação Como é para que é? isso? Você pegou o endereço? Então, como é que foi isso? Então, foi engraçado que onde era Juquiá? O que é isso, Juquiá? Aí o pessoal, não, é Jequié, não é Juquiá, é lá da Bahia. Não quer não, pô. Os caras te querendo mandar pra Bahia. Mas eu tinha um pouquinho de noção, caramba. Eu na eu vi escola. lá, Juquiá, eu tava na escola. Juquiá, SP, Juquiá, é São Paulo, não é me engano, Bahia, né? não me engano. Aí, no meu trabalho lá, o pessoal tinha um carinho muito grande comigo, porque eu era do orfanato, Você estava na Fábrica Castel. estava Já na era Fábrica 18, Castel, 17 para 18, é isso? e já estava 18 para 19. 18 para já. 19, era um garotão já. Na Fábrica Castel. E aí, estava na Fábrica Castel,
E aí lá o pessoal se Vamos movimentou ajudar, para procurar onde é que era. Pô, que legal. A sua história, E um, né? Então, tudo... e um cara que eu conversava muito pouco, eu tinha muito pouca amizade, me chamou, ó, Elisvaldo, vem cá. Eu achei a cidade de Juquiá. Como você falou que é São Paulo, o estado de São Paulo, né? Eu procurei no estado todo, peguei um dia para procurar. Eu achei. Caramba, Lá no, bacana, cara. ali mostrou para mim, lá tá no Vale do Ribeiro, tal, aqui, tal. Cara, que bacana. Aí outros começaram a Foi uma ver. movimentação. Houve uma legal. movimentação de como eu podia chegar lá. Que legal. E uma coisa é assim, ele falou, olha, como é que você vai chegar aqui? Não sei, só sei que é aqui. Aí outros começaram a... E outra, ele, Exato. o pessoal não tinha internet não, né? Não era Não, bater no não, Google não, filho. não. Não é bater Não o era dedo no Google, Google não. Não, bateu o Google já... Ali deve ser o quê? Mapa? Nossa, Atlas. Atlas. Tem que pegar o Atlas, cara. Agora, É eu não justamente isso. sei como é que alguém conseguiu descobrir que eu tinha que vir para São Paulo, ou de trem, ou de ônibus, né? De trem era mais barato. Até né? era barato. Olha que loucura. O ônibus já era mais caro. Já tinha aí algum Fizeram um roteiro. outro descobriu que tinha um trem que saía 3 horas da manhã. Eu ia chegar 8 horas em São Paulo, 5 horas de viagem de 5 trem. horas. Mas fizeram lá um mutirão, vamos ajudar. Fizeram vamos- exatamente. vamos- bem assim. Fizeram, né? Aí, Bacana, nossa, cara. aí o meu chefe, na época lá, o meu subchefe, meu chefe, vieram comigo, conversaram comigo, deram uns dias para mim poder ir até. Vai lá, a gente Vai lá, libera você. libera É que o você. pessoal, mano, Entendeu? Aí me liberaram, Cara, imagina a função da galera, e eu né? não perdi Dava um fio esses ele. dias. E eu não perdi esses dias. Aqui vai. Eu saí daqui na quinta-feira, 3 horas da manhã, bati aqui em São Paulo, 8h30 da manhã. Peguei um ônibus logo em seguida, 9 horas. Lá antigamente era tudo lá na Júlio Prestes. Júlio ali, Prestes, né? lembra? Antiga da rodoviária. Tinha que rodoviária, tinha até E uma ali- colorida assim. Isso, exatamente. Aquele... Não que eu lembro. Imagina. Eu não sou da Você de cidade, volta, tá eu muito tenho estranho. a memória antiga dos meus nós parentes. temos um parceiro eu- aqui que Não que eu lembre, mas 25 anos. tinha, né, azul, vermelho. Exato, verde, tudo. Não que eu lembre, mas Aí- continue, vai. Tudo que você Aí fui chuta, ele bater joga lá pro gol. aí fui Sério? bater lá em Juquiá. Aí você chegou lá. Chegando lá, uma cidadezinha assim. Sabe aquela cidade de Faraó? Faroeste que você fala Parece assim? que aquele matinho rodando. Matinho rodando, assim, olhando, Isso lá, não tem sei. ninguém. Aí, falei, cara, vem agora que. Robson, o que a gente faz? Você foi com um colega? Você foi com Com colega? um amigo meu, com o Robson. Tá. Bom, não sei, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Você tinha o Bom, número da casa? Tinha endereço? eu tinha só um endereço que dizia assim, bairro do Alonso. Nossa, Mas não tinha só rua, tinha o bairro, número, cara. nada. Só o E o nome nome do da bairro. pessoa? Pô, você ia Nome descobrir. do bairro, nome da Porque pessoa. interior todo mundo sabe o nome da Aí pessoa. eu falei, bom, é o seguinte, vamos na prefeitura para ver se a gente acha lá. Chegamos lá, depois de uma hora que o pessoal ficou procurando lá na prefeitura, não acharam. Aí alguém lá dentro falou, ó, não tem coisa melhor para você saber tal lugar? Perguntando para os taxistas. Tá, Certo, perfeito. cidade pequena. Aí eu. Não, aí, bom, vamos lá pro taxista. Isso já era 3 horas da tarde. Putz. 3h30, e nós sem comer nada. Cansado, sol, tava cansado, sol. aquele sol, aquele calor interior, né? do Vale do Paraíba, do Ribeira, Ribeira. quente pra E caramba. você por dentro, assim, Nossa. você tava... Não, era só Cara, emoção. Só emoção. Era Não, só Vai, emoção. adrenalina total. Aquela Adrenalina, adrenalina, né, cara? Nossa. Aí pergunta para um, pergunta para outro. É. Aí falou, ó, o bairro do Alonso, quem deve saber, falou de tal, tem que esperar ele chegar, porque ele costuma fazer essas caminhadas pros sítios aí afora. Aham. Como é que é? Sítio? Nós já estamos num sítio. É um sítio dentro do Eu outro. olhava para essa cidadezinha pequenininha, eu falei, eu tinha que sair para fora da cidade ainda. Você ia pra zona rural Caramba. do rural. Não, eu não sabia que... Aí... Hum. 10 minutos depois ele chegou, colou. Ó, Ronaldo, vem cá, ó.
tem uma viagem para você aqui para o sítio, para o bairro do Alonso, que você... Ah, não, entra aí. Aquele fuscão velho lá. Fuscão? Aquele fuscão Plaquinha em cima, táxi. tá, exatamente. Vamos lá, eu te levo lá. É 6 quilômetros fora da cidade e tal. Eu te levo lá. Ele me levou até onde tinha uma escolinha, escrito Escola Bairro do Alonso. Ali era um ponto de referência. Aí se vira. Dali se vira. Aí paguei ele e tudo e tal, né? Fomos nós dois com as malas. Do táxi você chegou a perguntar se conhecia pelo nome. Eu perguntei, mas ele não conhecia, não sabia. Então, onde nós paramos, né? Você tava ali. Então, eu Seu tô colega entrando, eu e o meu amigo Robson, entrando no sítio. Minha mãe lá longe, né? Viu o pessoal ir embora e eu entrando. Ela olhou assim para nós, tipo assim, ela falou depois que ela falou, eu vi vocês entrando, eu não sabia quem era, aí já mandei o senhor Otávio já ir ver quem é e o que é o que nós queríamos. Para alguma coisa, será? Sei lá, né? Aí, quando eu estava chegando próximo, o senhor Otávio já estava vindo na minha direção. O senhor Otávio estava lá, estava dentro da casa. O seu Otávio era o quê? É o meu padrasto. Ah, seu padrasto. Seu padrasto, tá. É, o pai das minhas irmãs. Tá. E aí, a minha mãe chamou ele e falou para ele atender, nos atender, né? E aí, quando ele estava vindo na nossa direção, eu olhei para mim, eu estava olhando para minha mãe. E a minha mãe não me reconheceu. O seu Otávio olhou, ficou olhando para mim. Dona Conceição, olha seu filho aí. Ele comparou o rosto, sei lá. Porque ele foi, a minha mãe foi uma vez me visitar. Ele foi sozinho depois de ver. Ele foi também. Ele guardou a memória do seu rosto. Ele guardou a memória do meu rosto. Porque quando ele foi, né? A minha mãe, assim, ou ia um ou ia outro, né? A minha mãe foi primeiro com 2 irmãs minhas, as 2 mais velhas, e ele ficou com as outras crianças. E aí, assim, e quando foi ele, só foi ele para me visitar. Tá. E aí foi quando eu conheci ele, né? E por isso que ele lembrou de mim. E foi assim. Os dois, né? Tenha mais foco ali na conversa. Exatamente. Ele ficou ali mais E aí focado quando você. ele me viu, ele falou, Dona Conceição, é seu filho. Aí que minha mãe olhou e me reconheceu. Aí ela foi só choros e lágrimas, né? Nossa, E emoção. E aí eu não conseguia chorar. Mas a minha mãe era só prantos, só choros. Acho que ela imaginava, Choro de alegria, né? Não, choro de alegria e Talvez ela tal. imaginava que você tinha um sentimento. Meu filho veio me sei visitar, lá, então, E aí, né? ela contou, a gente conversamos bastante, dialogamos bastante. E aí, aos poucos, as minhas irmãs foram se chegando assim, para Nosso ver quem irmão. era esse cara, quem era esse nosso Que irmão. coisa, né, velho? Foi assim. Então, posso dizer assim, como é que foi assim, a minha... Era bem o quê? Umas 5 da tarde, 6 já caindo já era 5h30 da tarde, porque logo em seguida já escureceu rápido. Tava já. escurecendo Agora, já. vamos fazer uma pergunta. Ela foi a primeira vez. Como você recebeu ela? A primeira vez que ela foi? Não, pra mim Porque eu você queria... tem um ressentimento Eu tinha assim... com família. É engraçado que ela Como foi? A primeira vez que ela foi, A lá, primeira você vez que ela sua mãe. foi, assim, então, a primeira vez que ela foi, por aquilo que pareça, ela chegou num momento em que eu estava em crise emocional. Então você E eu estava conseguiu. querendo muito Tava precisando. saber quem, assim, ver a minha mãe. Porque eu tinha uma imagem da minha mãe ainda quando eu tinha 2 aninhos, 2 e meio. Ah, você 3 tinha essa Você tinha a imagem? imagem? Tinha essa imagem, tinha a imagem.
E sem entender ainda, já Sem entender o que aconteceu. começando ainda a questionar aquela fase dos 9, 10 anos, que eu estou começando a olhar um pouquinho mais, um pouquinho mais de clareza, né? Tá. Essa fase da criança que começa a enxergar um pouquinho o O mundo. raciocínio começa a ficar um pouco mais amplo, né? Mais Exatamente. dá os Então foi primeiros nesse passos. momento. E aí eu tinha imaginado, quando eu vi a minha mãe de longe, eu reconheci Você ela. reconheceu? Entendeu? Tá. Já minha mãe, pelo sofrimento, pela É. distância, pelo tempo, eu cresci, estava diferente. Ela não tinha mudado nada para mim, eu tinha mudado para ela. É. Porque eu estava grande. É. E seu Diferente. padrasto? Ele chega lá e fala, sou seu padrasto. Ele falou, O ó, que foi pra você quando ele foi no orfanato? Falou, sou não, seu eu não, padrasto. não conhecia, não sabia você não sabia dele, quem era. não sabia quem era. É, e aí ele E chega aí, assim, eu só ouvi. Ele levou algumas coisinhas que a minha mãe tinha mandado para mim. E você e se tal. questionou assim, primeiro, por que a minha mãe não Não, veio eu me só buscar, eu sei lá. perguntei, ela falou que não podia, a negociação não podia, que tinha uma das meninas estava doente, então ela precisava Você ficar, ficou. precisava ficar com as meninas. Bom, assim, eu não. Porque você é um adolescente, então é difícil Exatamente. você entender Logo certas essa fase, coisas, né? Você É, é eu difícil fiquei você assim, entender. Essa pô, fase é difícil. É, tipo assim, eu entendi que ela não pôde ter ido, porque Mas uma das é. minhas irmãs não estava bem. Porém, ela tinha que dar um jeito de mandar alguém e mandou ele, Então, ela fez né? Mas a situação você sabia, né? Que todo mundo tava ali, tava passando a mesma situação, né? Todos É, os colegas é, não tinham é, a família que Ah, não, acolhia, ali, né? todo mundo ali estava ali. Teve gente que saiu dali sem conhecer pai e mãe, E ninguém. ficou assim. você ainda conheceu, Alguns, né? Você sabia que tinha uma alguns mãe. a mãe ou o pai foi lá retirar do colégio interno, né? Pior quando morre, né? Se Muitos morrer, não dá ali nem pra é. saber quem. Muitos a gente sabia que tinha o pai e a mãe, mas não tinha condições do pai e a mãe ir buscar, Nossa, cuidar, sim. entendeu? O seu pai Tinha biológico eles vivo? com- Era vivo na época? O meu pai ou- biológico eu não sumido? conheci. Ele não assumiu a gravidez. Ah, tá. Tá. E aí o meu avô, turrão, um portuguesão, do jeito que era Português? português. Ah, você desceu de português. Eu sou um euro-afro-ameríndio. O herói, Porque olha a definição. o cara que engravidou a minha mãe era negro. Tá. Tá? Não é porque esse negro ele abandonou. Porque Não, assim, até hoje, né? Branco, amarelo, qualquer um abandona. Né? Ele era negro. Então, tudo que eu sei dele é isso. Só. Que Só. parte, né? Né? A minha mãe contou. E aí. E é nessa da parte do que você chega da religião, aquilo que você não tinha muito. Exatamente. Você chega... E nesse momento, justamente nessa época que eu saí do colégio interno, logo em seguida eu saí do colégio interno. Tá. Né? E procurei manter esse laço com a minha mãe, com a minha família. Ah, bacana. Depois da carta, melhorou tudo que o padre Salesiano falou pra você ler. Ler, e aí ele me deu força, me incentivou a ir Não deixa isso conhecer não. pessoalmente a minha mãe. Eu dou graças a Deus a ele. Entendeu? Você ia rasgar, Graças né? a ele. Eu ia rasgar com carta. O que seria de mim hoje? Psicologicamente, emocionalmente. Graças a Deus eu devo isso a ele. Porque se ao longo dos anos depois, psicologicamente, emocionalmente, eu ainda estava meio deflagrado, fragmentado, eu fui sofrer isso na faculdade, na filosofia. Imagina se eu faço isso. Entendeu? Como é que você ia ficar, né? Como é que eu ia Juntar esses cacos aí. juntar esses cacos, fazer um Vixe, mosaico disso é. tudo? Isso é muito complicado, né? Não ia conseguir, em hipótese alguma. Não estaria aqui contando história nenhuma, não sei se estaria vivo, Entendi. né? Então pode ser que eu não teria morrido. Eu tinha Aí no outro caminho, né? nessa época, nessa fase, eu tinha foco em estudo. Estudar. E aí eu tinha que trabalhar para sobreviver. E a religião era Seu suporte. meu suporte. Entendeu? Sim. E aí, na religião, lá na igreja, eu tive muitos bons amigos, né? Que me deram força, que me ajudaram.
Natal, Ano Novo, Páscoa, tal, era na casa dos meus amigos, não tinha. Dia das Mães, eu ia levar uma florzinha para a mãe dos meus amigos e tal. Dia dos Pais também lembrava dos amigos, dos pais dos meus amigos. Entendeu? Eles eram minha família. Você frequentava a comunidade, como chamavam, né? A Na comunidade verdade, não, a ou não? igreja. A não, igreja. A igreja. A igreja. Você ia lá na igreja, aí lá tem... Não falava comunidade. Não né? era isso, Igreja. né? Mas lá tem o Hoje crisma, nós lá tem o chamamos, grupo de hoje isso, nós grupo chamamos daqui, catecismo, de PJ, Pastoral da Juventude, juventude. mas era grupo de jovens. Jovens. É isso mesmo. É nesse de grupo ali. crisma, exatamente. É nesse grupo, nesse entorno que eu me apeguei, me sustentei e que me fez crescer, me ajudou muito. Uhum. Nessa época, foi interessante que eu estava no ensino médio, né? Aí foi através de um convite para ir para um encontro de jovem fora, em outro lugar, que eu não queria, eu não queria saber de igreja. Igreja? Para com isso, tá? Esse atraso de vida, essa patifaria, tal. Não, quero saber disso não. Aí uma amiga minha da época, se tornou uma das minhas grandes amigas, falou, vamos lá, vai ser legal e tal, você não vai por... Falei, não, isso aí, como é que é? Você só paga... não, tem que pagar ainda? Pô, eu já não quero ir, eu tenho que pagar. Vai pior ainda. Você tá de brincadeira, tá me tirando? Não, lógico que a gíria da época Era foi outra, né? É. Mas foi exatamente o que eu estava dizendo, né? Aí eu falei, tem que pagar ainda? Você tá de brincadeira? Aí tinha um colega meu que estava quase convencendo aí. E eu desmotivei ele. Para com isso, você é bobo, você é besta. Vai ter que pagar ainda, né? E o cara quase lá, e você... Aí ela falou assim, não, se você não puder pagar, você pode ir. Não precisa pagar, você vai de graça. Aí eu... Tem uma coisa boa aí. Ela ganhou e eu não ganhou. O outro, eu consegui desanimar o outro. Não vou não. Um amigo meu de escola falou, não vou não. Nem de graça? Não, nem de graça. Nem de graça? Não, porque eu consegui desmotivar Você ele. conseguiu. Aí eu, opa, de graça? Não, de graça eu vou. E ele foi? E ele não foi. Olha só que loucura. O cara só tinha... Você conseguiu fazer a cabeça do trem, você nossa, entendeu? Aí depois que eu estava dentro, eu tentei várias vezes. Vamos lá, né? Vamos lá, legal. E ele não Quero. Você Foi muito engraçado. Aí você seguiu, você achou da hora, gostou? Eu consegui, assim, eu achei da hora, legal. Eu achei um pessoal muito bacana. Aí, muito legal. E eu comecei a perceber, assim, para mim foi um estalar, assim. Eu comecei a perceber quanto que, por mim só, eu não conseguiria trilhar nenhum caminho, tá fazendo o que eu estava fazendo, conquistando aos poucos o que eu estava conquistando, né? Por mim mesmo, eu não estava conseguindo fazer isso. Isso é uma ajuda, assim, pode ser que não, eu ainda acredito nisso ainda hoje, que foi uma vida, ajuda divina que me permitiu eu ser, assim, inclusive o que eu sou até hoje, e conquistar o que eu conquistei ao longo da minha vida, mesmo com sacrifício, com muita resiliência, com muita luta e assim por diante, entendeu? Então, para mim, aí foi nesse meio tempo que eu comecei a ter uma consciência também de querer um mundo melhor, de que era isso que Deus Pelo queria. evangelho, né? Tendo por base o evangelho, exatamente. Tendo por base o evangelho, eu comecei a almejar, comecei a querer um mundo melhor. E que eu tinha que fazer a minha parte. E que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, isso foi crescendo, amadurecendo cada vez mais na minha vida, em mim, né? Na minha participação na igreja. Humanitário, né? Exatamente. A parte humana, eu sofria muita perseguição no meu trabalho por conta disso. Sério?
Muita. Nossa. No trabalho? No trabalho, o pessoal me pegava no meu pé, tirava barato de mim, me escorraçava, sabe? Me tirava legal. Caramba. Os caras queriam me provocar todo, o tempo todo. Aí Porque você começou a ser mais solidário e essa não era eu comecei a ser mais solidário, essa mais não era a filosofia humano. dos caras? Não era a filosofia de vida das pessoas. Normalmente Não era vai- da empresa. Vai né? ganhar a sua vida, Normalmente cara. não é, né? Nem todos. Você tá dando... Exatamente. Entendi, Você é idiota, você é bobo, você tá sofrendo aí, você tem que trabalhar, você é sozinho, você vai ficar ajudando as pessoas ainda, entendi. você vai tirar do seu bolso Você para vai ajudar o ajudar o outro É. e Você tal. ajuda primeiro, cara. Não, Entendi. que essa coisa de igreja, essa coisa de ajudar o outro, de ser São Francisco, de ser... Para com Aí isso. foi a tiração, o bullying. Nossa, eu sofri a perseguição. Mais outra, né? Não, por 3 vezes o pessoal sabiam que na época eu era virgem. Aí pronto. Que eu tinha feito. Assim, eu na minha ingenuidade, eu Você falava, celibato? eu não. Celibato. Mas é quando é padre, né? Exatamente. Mas Mas tem o meu um- celibato era era opcional. Opcional, É um né? voto de castidade. Era um Um voto voto que eu de tinha castidade. comigo mesmo para não atrapalhar O negócio dele era o projeto dele, né? o meu projeto Projeto de de vida, vida. exatamente. O que eu queria almejar, o que eu queria atingir. A construção de uma família. Tava na igreja, né? Os caras Namorar e construir uma que é o amor, família. É. Era lá na frente. Tá. E se eu pensasse em querer namorar agora, ia atrapalhar tudo. Porque eu vi os meus amigos e colegas tropeçando e ficando no meio do caminho por conta de um namoro. Uhum. É óbvio que isso era a minha concepção, porque eu tive muitos bons amigos que namoravam e estudavam, não atrapalhavam nada. Sim. Mas isso era poucos que conseguiam fazer isso. Não, isso não é uma regra, não era e não é uma regra. Tá namorando, vai acabar com o seu projeto de vida, de estudo e tudo mais. Agora, outra anticoncepcional, camisinha, essas coisas não era fácil de conseguir, né? Não, para. Não tinha. Tá vendo? Não tinha, não E eu acho que existia. você deveria ter uma espécie Já de- existia, na verdade. Já existia, né? Mas- Sabíamos que existia, só que era muito caro. Ninguém falava Ninguém disso. falava nisso. Pessoal. de se preservar Não, e a menina nada. usar. E se pegasse com camisinha, eu acho que tomava um Cara, couro. Essa onda de camisinha, essa Criança, jovem, né, no caso. Não, se pegasse com camisinha, era depravado, era Depravar, isso, perverso, Esse promíscuo. negócio de camisinha só veio muito tempo de trás, ainda por causa da doença. Quem né? tivesse pego, quem fosse pego com isso, Olha só. Tudo só lá era na- taxado a Não isso. era nem camisinha, era camisa de Vênus. Né? Camisa de Vênus, Vênus. falava. Camisa de Vênus, Aprendam, exatamente. crianças. Quem for assistir. Tem jovens assistindo a gente aí. Camisa de Vênus. E será que no seu subconsciente você imaginava, não sei, no sentido de que, poxa, minha mãe teve tantos filhos, eu tenho que me preservar, porque essa questão da relação sexual é perigosa. De outra certa Será que forma, você deve ter pensa- afetado. Você Não, sentia isso? não, 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 assim, não, acho que não tinha essa consciência. A minha maturidade não chegava tanto, não. Ah, tá. A minha Mas maturidade seu negócio era o foco. era o foco. Foco no estudo. Namorou, porque na Era o foco, verdade, era o foco. não, porque para nós naquela época, ainda na minha época, a coisa era muito ingênua ainda, Entendo. muito inocente. Não tinha tanta informação. Não como tinha hoje. a questão do relacionado, do transar com a menina. Ficar, não De tinha ficar. isso. Ninguém E- sentia logo lá no Só orfanato, ficar. não. Era assim, muito assim. Pô, eu ganhei um olhar, um sorriso da menina, pô, eu tinha ganhado o. Já ganhei. Já ganhei o era isso mundo, mesmo. entendeu? Não tinha essa. E assim, eu via as pessoas que namoravam, e era só o beijinho mesmo e tal, e. Exato. Já era, então, o casamento, era próximo do casamento, o transar. Já lá na Nossa, frente. Já É, lá na frente, é. quando já ia casar, ou já casando, É, ou isso. pós-casamento. Ou muitos pós-casamento. Pós-casamento, isso. Entendeu? Não tinha. Eram poucas, assim. Eu só tive um amigo meu, ele era muito maluco, muito sem noção, sem consciência. Era um grande amigo meu, entendeu? Eu tinha muitos Aprontou amigos. Nossa, ele aprontava direto. É. Eu tive um amigo que era muito sem noção, eu tinha um amigo, e era um dos meus melhores amigos. E ele falava, pô, eu tô sendo uma menina e assim. E você imagina, tal. no seu imaginário ficou Não. aquela coisa de caramba, Caramba, como é que é? como é
que é isso? Nossa, ele tava falando de ETs pra mim, sabe? Assim, na verdade, é como hoje em dia a molecada tá falando de uma gíria assim, de uma vida de Nárnia. Uhum. Lá pra dentro do armário, lá pro outro lado do universo. De um universo que não existe, é só imaginário. Uhum. E o menino já tava fazendo uma E coisa. ele tava, eu tava em Nárnia. Você E tava do ele- outro lado do armário. Exatamente. Então era muito Interessante. engraçado, porque nossa época era isso. Uhum. Era pura inocência e... Mas sexo fora do casamento sempre teve em algum lugar. Teve, eu É, soube não, que mas tinha. a vida boêmia, mas É, não nesse sim, universo. ali. exatamente. Não era regra. Não era regra. Eu era muito tímido, eu era muito fechado. Assim, tinha uma menina... Então, por exemplo... Porque naquele tempo era difícil. Era difícil. Não. Tanto que assim... Você dava um beijinho no rosto, não beija abraço. Uma aperto de menina, mão, eu já tive umas situações em que Hum. meninas assim com uma maturidade mais madura, com mais experiência, brincavam comigo, zoavam com a minha cara. Se divertiam com você. Exatamente isso, cara. divertiam, Nossa, né? tiravam Como ele é da hora. Ai, ele é inocente. Nossa, Da hora, cara. me chamavam de amor, de meu Oh, meu benzinho, Deus. e eu ficava todo. Mal sabia eu que ela estava Todo roxo, zoando comigo. vermelho, assim. E ela sabia que. Chegou Como é a que. botar uns doces, um sorvete, alguma coisa? Não, Muito não, fofo esse não, menino. eu. Ele não tem malícia, né? Tipo, Exatamente. Ele é anjinho. ele é anjo. Nossa, e ela zoava, me chamava de meu amor, meu benzinho, minha vida e tal. E eu ficava todo derretido, todo. Que da hora. Coitadinho dele. E aí, e aí você falou que no seu trabalho o pessoal cacetando, olha lá, o cara é o virgem e tal. Pra ouvir, viu? Porra. 3 vezes armaram pra mim, pra me Zoado. levar num. Vamos levar esse cara num num- puteiro. Não podia, pode E falar. as velho. 3 Puteira. vezes Sacanagem, isso é uma violência. falhou. Falhou? Não deu certo. As 3 vezes, acho que era Deus que estava comigo ali, com certeza. A primeira vez, o cara tentou me levar. Ah, vamos levar isso lá no salão. Eu não sabia que existia isso lá. Tá. Eu não sabia nem sequer Como é que existia era esse esse tipo de coisa. Eu tinha ouvido falar através de filmes que a gente assistia, que assistia à televisão, Uhum. mas não sabia que existia isso de fato. Se isso era real. Isso é real. Aí acabou que a gente chegou até lá, tinha que voltar logo, tá, porque não sei o que tinha acontecido, que ele precisou voltar. Aí, eu voltar não deu certo. Ele Não deu certo, tentou falhou. uma- A segunda vez, Hum. os caras me convidaram para ir tomar uma cerveja, tal. Dali, nós só ia tomar cerveja. Foi no clube, inclusive, da Fábio, da João Fábio Castro. Tá bom. No Aí clube. quiseram me levar, não sei, para tal lugar assim, não Inferninho. sei aonde, não falaram. Inferninho. Não falaram. Eles riam, sabe? Porra. Sabe quando você arma pra alguém? E não- Mas com. Os caras querem ver a sua reação, né? Não, tipo assim, eles riam, tal, e eu todo inocente lá, vamos lá, você vai lá, é pra ir, hein? Ah, eu vou. Eu não vou falar, é pra é pra ir? Opa, Você já ligava Tem coisa aí, né? tem coisa Ligava um aí. alerta. Já me ligou o alerta. Aí, não, ó, nós vamos pra tal lugar, tal, você não pode deixar de ir, nós vamos lá e tal, e todo mundo vai, tá? Você não pode falhar, hein? Tipo assim, me desafiando. Aí começou a me desafiar, aí eu falei, opa, alguma coisa tá errada aí. Meu Deus, me ajude. Meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude, minha Nossa Senhora Aparecida, me ajude. Não dá, alguma coisa tá errada aí. Deu errado. Quebrou o carro. Quebrou o carro. Porra. Essa era a segunda. Foi a segunda. Os caras A ficaram nervosos. terceira, Vamos fazer a terceira. a terceira foi pior, né? Armaram mesmo pra mim. Agora não vai assim. errar. Vamos arrumar o carro. Levar no mecânico. Exatamente. Não, armaram assim. Não, agora, ó, é o seguinte, hein? Isso, eu já estava trabalhando já uns 3 anos na fábrica. E os caras falaram o seguinte, ô Eli, é o seguinte,
você é homem, você é viado. Olha só. Era essa a fala. Como assim? discurso. Não, porque eu quero perceber, eu de vez em quando dar uma olhadinha para uma menina, uma outra, tal, e dar um sorriso para uma menina, e ficar de olho em outra, tal. Mas não conseguia finalizar, né? Mas eu ficava só nisso. Só olhar. É. Só olhava. Aí, Não chegava. porque, pô, eu era ser humano, era um adolescente com a Normal, puberdade explodindo, né? E aí, você vai ou não vai? E aí, como é que é? Tem medo? Você não quer? Chegada. O cara não moleque, pensando, né? viado. O cara não É. chega, não finaliza. Vamos dar uma forcinha pra ele. Exatamente. A gente é assim mesmo. E assim, tipo assim, você fica olhando as meninas aí e tal, paquerando, mas na hora H você pula fora, como é que é? Eu sabe, Viraram uma especulação. não. Você pode ser que é cristão, católico, também sou cristão, mas, pô, as meninas, vamos lá, tal, porque as meninas, elas vivem disso, tal, qual que é o salário que a gente paga, é o ganha-pão delas e tal, você vai estar ajudando elas, assim. Uma conversa, né? Uma conversa. É a justificativa. Você vai ajudar elas vão sobreviver, vão ganhar um dinheirinho, tal, é o trabalho dela, ela trabalha com isso, tal. E você vai poder perder sua virgindade, você vai mostrar que você é homem. Nossa, do céu. Assim, aquela dúvida, eu sou homem, não sou homem, vou, não vou, eu mostro para eles que eu não sou viado. Sabe aquele machismo que sempre imperava na gente, né? E vamos, ok, vamos então. Vamos ver aqui como é que é, tal, como é que não é, tal, Vamos ver, né? Aí por dentro, ele, puta merda, meu Deus. Você tava angustiado, me né? ajuda. Na angústia, oh meu Deus, me ajuda. Não deixa eu cair em tentação. Não deixa eu fazer isso, por favor, me permita. É que eu não faço. Se for seja o que você quiser. Você até Siga você queria sua se respeitar, né? Respeitar seu corpo e o outro Exatamente. também, né? O legal é isso que eu acho. É ser ético com Era o outro, né? essa na minha concepção, no meu pensamento. Estavam indo. Vamos lá, né? Armaram pra mim, né? Estávamos lá e eu rezando no meio do caminho. No meio do caminho tinha um fogaréu tremendo na área de plantio de eucalipto sabe, John Carter. E estava tudo fechado de carro de bombeiro, isso, aquilo, que era uma área muito importante da Fábio Castel. E, inclusive, quem se colocasse a ajudar a apagar o fogo lá, além de ter um ganho no salário, ainda ganhava, tinha uns benefícios, tal. E tinha dois caras lá que queriam, porque eles iam ganhar com isso. Aí, eles ficaram lá e nós não podíamos, de qualquer forma, continuar porque estava fechado o caminho por causa com o bombeiro, e tudo mais. Fizeram um bloqueio, né? Era um bloqueio. Voltamos. Terceira vez, agora já. Aí já era. Aí eu não caí mais na cilada dos caras. Qualquer coisa. Você já estava esperto, né? E quando vinham com essa conversa, mostra que você é homem tal, eu já tinha na ponta, eu não preciso ir lá no poder mostrar que eu sou homem. Não podia. Aí já tinha resposta para Montava o tudo. discurso. Já comecei a me meter também. Foi ficando mais malandro, né? Era mais malandro, eu estava estudando, eu estava. Entendeu? Eu já tinha todo. Aí eu quero começar com uma conversa, a gente conversava. Ed Ho Podcast.